Bom, hoje a gente vai estar vendo as técnicas ali para implementar controladores e compensadores discretizados, tá? Então eu posso basicamente ter já o meu controlador ou o meu compensador no plano contínuo, né, desenvolvido para minha aplicação no plano de Laplace, e a minha intenção vai ser querer implementar esse controlador ou esse compensador digital, né, ou discretizado. Então eu vou ter já uma função de transferência no plano S e eu vou querer substituir o S por alguma coisa, né, que tem algum Z equivalente para que aquilo seja discretizado, né, por alguma aproximação, né, entre S e Z, para mim poder discretizar essa função e fazer ela, implementar ela digitalmente, né, através de um algoritmo, né, de um microcontrolador, enfim. E geralmente é isso que se faz, tá? O projeto dos controladores, mesmo que tu não tenha ele ainda no plano S, tu não, geralmente não faz ele no plano Z direto, tá? Se tu ainda, caso tu ainda não tenha ele no plano S. Tu faz ele primeiro no plano S de Laplace, tá? De acordo com as suas especificações que tu quer, né? Seja o teu controlador, o teu filtro, o teu compensador, e depois tu vai substituir os S ali por alguma equivalência com o Z, tá? Vai usar alguma transformação bilinear, tá? Que preserve ao máximo a resposta do controlador, ou do compensador, ou do filtro, enfim, contínuo, né? Que tu tinha no plano de Laplace. Então, basicamente, a gente tem três escolhas, tá? São três aproximações, tá? De S para Z, que é a aproximação backward, forward e a Tushin, que é a trapezoidal, tá? São aproximações, tá? Porque a equivalência real entre o S e Z a gente definiu lá, né? Na primeira aula lá. Uma das primeiras aulas, que era Z igual a I na TS, e S é 1 sobre T vezes o ln de Z. Só que como a gente não quer geralmente trabalhar com essas aproximações exatas, porque elas vão te levar a funções não lineares, a gente vai desenvolver agora três aproximações, que são essas três ali. A gente vai obter a dedução para elas, tá? Que são aplicações que vão ser utilizadas para controladores, compensadores e filtros, tá? A gente tinha deduzido, né, aliás, eu tinha mostrado em outra aula uma transformação bilinear, tá? Que era uma aproximação entre S e Z, só que ela é boa para ser utilizada naquela aplicação do teste da estabilidade. Ela não é boa para, ela de repente não vai preservar, né, a resposta do controlador e vai te gerar uma aproximação ineficiente para essa aplicação de controladores e compensadores. Então a gente vai desenvolver, né, vai estar deduzindo ali, né, essas três aproximações agora. Bom, o que é o controlador, né? Na verdade, ele faz uma ação proporcional, derivada e integral. Então, começando com a derivada aqui, tá? E começando com uma função contínua, né? Eu tenho uma função contínua aqui em preto, né? F de t. E eu tirei três amostras dela, tá? Porque eu vou estar amostrando esse cara aqui, né? Essa função aqui. Então, eu vou ter uma amostra passada, que eu vou chamar de y de k menos 1, que é essa amostra aqui, nesse instante aqui. Vou ter um y de k, que eu vou chamar de amostra atual, e vou ter um y de k mais 1, que vai ser a amostra futura, tá? O que é a derivada, tá? Eu posso escrever ela de duas maneiras. Eu posso escrever a amostra atual menos a amostra passada, que é y de k menos y de k menos 1, sobre o tempo, né, que é o ts, né, que é a largura desses espaços de tempo entre todas as amostras, né, que é igual. Ou eu posso fazer essa de baixo, que é y de k mais 1, que é a amostra futura, menos a amostra atual dividido por ts, tá? Esse S aqui não é o S de Laplace, tá? Ele é o subscrito do T ali, que é de sample, né? Ou de amostragem em inglês, que é o período de amostragem TS. Então são duas formas de escrever a derivada, tá? Ou taxa de variação, né? Que é a diferença entre duas amostras dividido pelo tempo entre as duas amostras. Bom, então começando com a amostra de backward, tá? Agora a gente vai desenvolver aqui a integral, tá? O que seria integral? A definição da integral é uh, uma das definições, tá? A derivada de uma integral de uma função é a própria função, tá? Então se eu integrar esse e na t, depois de derivar ele, eu vou ter ele de volta, né? Vai ser o próprio e na t. E partindo a partir dessa equação a gente vai conseguir deduzir uma expressão pro integrador, né? Para uma aproximação integral. Aqui a gente viu para derivada, né? Agora a gente vê para integral. Então o i aqui, tá? É a integral desse sinal de entrada e de z aqui que eu estou chamando aqui, tá? Que vai ser no tempo aqui vai ser o e de k, tá? O que é então a aproximação de backward? A gente tinha visto aqui que é i de k menos i de k de menos 1 dividido por ts. Então é essa aproximação que a gente está fazendo aqui.
eu vou multiplicar o TS, né, pelo E aqui e vou isolar o I de K, tá? Isolei o I de K aqui, vou ter TS vezes E de K mais I de K menos 1, tá? E como esse K aqui, né, são amostras, é o tempo discreto, né? Tô no tempo discreto ele tem equivalência direta com o domínio Z, tá? Então eu vou passar do tempo discreto pro plano Z direto. Então I de K vira I de Z, TS vezes a amostra atual, né, que seria Z na zero, que é 1, então vira simplesmente E de Z. A amostra passada é Z na menos 1 vezes I, né, que é da integral aqui. Então, se eu isolar o I, né, deixar ele só de um lado aqui, passar esse I vezes Z na menos 1 para o outro lado, eu vou ter isso daqui, tá? I vezes 1 menos Z na menos 1 igual a TS vezes Z. Por que isso aqui é chamado de aproximação retangular, tá? Porque eu tenho aqui a amostra aqui, no discreta aqui, que eu vou chamar de E de K, que é essa daqui, ela está sendo multiplicada pelo TS. Então, isso daqui vira um retângulo, né? É a área de um retângulo. Então, por isso que a gente chama de amostra retangular. E, bom, isolando aqui, né, fazendo a função de transferência da integral aqui, do integrador, que é I de Z sobre E de Z, né, que é a função de transferência desse cara aqui, a gente vai obter isso daqui, tá? TS sobre 1 menos E na menos 1. Ou, se eu multiplicar por Z em cima e embaixo, eu vou estar obtendo isso daqui, tá? São duas representações equivalentes, tá? E então o meu integrador, que em Laplace era 1 sobre S, no plano Z acaba virando isso daqui, tá? A gente acabou de deduzir uma equivalência, uma aproximação do S para o Z, que é isso daqui. Então, se 1 sobre S equivale a isso daqui, significa que o S é o inverso disso, né? Então, o S aqui é 1 menos G na menos 1 sobre TS, tá? Então, eu vou substituir o meu S por isso daqui quando eu quiser utilizar, né, num controlador a aproximação de backward, né? Eu tenho lá meu controlador no plano contínuo, eu quero discretizar ele. Se eu quiser utilizar a aproximação de backward, eu vou substituir o meu S da função de transferência por esse cara aqui no plano Z, tá? Agora a aproximação forward, né, que é com a amostra futura e a amostra atual. Então é o mesmo processo matemático que eu fiz antes, né? Parte dessa equação aqui para te auxiliar, né, da derivada da integral, que é a própria função aqui, né, que está sendo mostrada aqui. E é uma aproximação retangular também, porque eu vou ter aqui o E de K menos 1, né, vezes o TS, né? Então, E de K menos 1 vezes o TS, né, vai me dar uma área retangular aqui, né? Bom, fazendo o mesmo processo, né, jogando o TS para lá, isolando esse I de K mais 1 aqui. Como para implementar isso fisicamente, a gente viu na aula passada, eu não poderia depender de amostras futuras. Eu vou, dos dois lados da equação, eu vou deslocar uma amostra para a esquerda, tá? Se eu faço isso dos dois lados da equação, ela continua igual. Então eu vou deslocar tudo uma amostra para a esquerda, esse I de K mais 1 vira I de K, o I de K vira I de K menos 1, e o E de K vira E de K menos 1, tá? Vezes o TS. Então, desloquei tudo uma amostra para a esquerda para não depender de termos futuros, né? Novamente, como a gente está falando de amostras discretas, né, de tempo discreto, isso aqui tem equivalência direta com o domínio Z. Então, onde eu tenho o K aqui, eu substituo pelo Z aqui como eu fiz antes. E vou estar obtendo isso daqui, tá? Então percebam que ela é diferente da aproximação que a gente tinha antes, tá? A aproximação de forward para um integrador, tá? Ela é esse cara aqui, tá? A função de transferência do integrador que a gente deduziu é esse daqui. Novamente, tá? O integrador é 1 sobre S, tá? Se 1 sobre S é igual a isso daqui, o S vai ser o inverso disso. Então, o meu S vai ser 1 menos Z na menos 1 sobre Z na menos 1 TS, tá? Então, tenho lá meu controlador contínuo, tá? Quero fazer a aproximação de forward, simplesmente substitui o S por esse cara aqui, tá? Bom, agora deduzindo então a terceira aproximação, tá? A gente já viu as duas aqui. Agora a terceira, que é a aproximação de Tustin, tá? Ou aproximação, também conhecida como aproximação trapezoidal, tá? Porque ela considera a área de um trapézio. Ela partindo aqui, né, da aproximação de forward, né? A gente tem, pegando essa equação aqui e trazendo ela para cá, né? Continuando, porque ela vem do mesmo princípio aqui, do mesmo começo. Eu vou ter, em vez de eu considerar agora a área de E de K menos 1 vezes TS, eu vou considerar a área do trapézio, tá? Então eu vou pegar essas duas amostras aqui, né, a amostra atual e a amostra passada, e vou
fazer a área desse trapézio, que corresponde a esse cara aqui, né? Então, se tu pegar e fizer a área dessa figura aqui, tu vai obter exatamente isso daqui, tá? Uma coisa importante que eu tinha esquecido de mencionar, de mencionar antes, mas quanto menor o TS, tá? Menor vai ser o erro que eu vou ter, porque eu estou considerando a área de um trapézio, mas aqui, né, na função real aqui não é exatamente um trapézio, então significa que eu vou ter um erro entre essa aproximação e a aproximação real. Mas quanto menor esse TS, né, menor o período de amostragem, menor vai ser essa área aqui, menor também vai ser o erro, tá? Isso também é válido para esse cara aqui e para esse cara aqui. Né? Aqui a aproximação é quadrada, tá? Aqui eu não tenho quadrado, por exemplo, eu tenho essa figura aqui, mas eu considerei a área de um quadrado. Logo, por isso que a gente chama isso de aproximação, porque ela não é exato, tá? A equivalência entre S e Z. Então, a gente vai ter uma parte da área aqui que não corresponderia a essa área, mas quanto menor o período de amostragem, ou seja, quanto menor a largura desse cara aqui, menos área eu vou ter, menos erro eu vou ter, né? Menos erro eu vou agregar no meu processo, né? Então, continuando aqui com a aproximação de Tustin, né? A gente tinha parado aqui. O I de Z vai ser de K aqui, eu vou fazer a equivalência para o plano Z, assim como eu tinha feito antes, tá? Então vai ser I vezes Z na menos 1. Esse cara aqui vai ser E de Z vezes Z na menos 1 e TS sobre 2, tá? Então isolando aqui, para encontrar a função de transferência de um integrador, eu vou obter isso daqui, tá? O I sobre o E, né, vai ser isso daqui. Logo, se o integrador é isso daqui, né, corresponde a isso daqui, o S vai ser o contrário disso aqui. Então o S vai ser 2 vezes Z menos 1 dividido por TS vezes Z mais 1, né? Seria o contrário disso daqui. Então essa aproximação aqui, ela tende a gerar menos erro, tá, do que essas outras aqui. Então a discretização por aproximação de Tustin, ela tende a ser melhor, tá? A gerar menos erro, menos sobressinal, e a gente vai ver isso daí depois no exercício na prática. Correção de warping, tá? Então a discretização, tá? Com pré-warping é uma forma de reduzir o erro da aproximação discreta ao modelo contínuo original do sistema, tá? Então essas três aproximações que a gente viu agora, tá? Elas vão me gerar um erro, tá? Que a gente chama erro de warping, né? É possível fazer, tá? Uma correção, tá? No polo e no zero do teu compensador contínuo aqui, de modo que esse erro aqui, né, causado pela discretização, seja minimizado, tá? Então a intenção é obter um novo modelo de compensador ou controlador contínuo, tá? Um novo polo e um novo zero, considerando que eu tenho a função de transferência do meu controlador ou do meu compensador tenha só um polo e um zero, tá? A gente vai aplicar nessa fórmula aqui. Se for uma função com S ao quadrado, com outros valores, a gente vai ver depois no exemplo como é que calcula, tá? Mas essa fórmula aqui é considerando que eu tenho uma função nessa forma aqui, tá? Com um polo e um zero. Então tu vai pegar o teu modelo contínuo que tu vai querer discretizar, antes de discretizar ele, tu vai aplicar uma correção no próprio modelo contínuo, não é no discreto ainda, tá? É no próprio modelo contínuo. Então tu vai substituir, tá? Considerando que, por exemplo, tu tenha esse modelo contínuo e aqui tu tem um processo, tá? O processo nunca é discretizado, é só o controlador ou o compensador. Então, esse aqui é o cara que tu quer discretizar. Antes de discretizar ele, tu vai pegar, vai botar, por exemplo, esse aqui é o zero do teu compensador, tá? Tu vai botar ele nessa fórmula aqui, né, no lugar de ômega zero, vai usar o período de amostragem que tu já definiu antes, né, que já tem que ter ele definido, e vai obter um novo valor de zero, que vai ser, por exemplo, esse 2,8 aqui, tá? Eu chutei qualquer valor aqui, só para mostrar. E vai fazer a mesma coisa para o polo, vai pegar, por exemplo, esse 13, vai botar na fórmula aqui, junto com o TS, vai obter esse, por exemplo, 13,9, tá? Aí, em vez de discretizar esse cara aqui, tu vai discretizar esse cara aqui, vai substituir o S desse cara aqui por uma daquelas três aproximações que a gente viu antes, tá? E a gente vai ver depois, no exercício, né, a comparação entre eu pegar e discretizar direto o modelo contínuo que eu tenho e discretizar o modelo contínuo compensado, né? A gente vai ver que tem menos erro, né, nesse modelo aqui. Então, a necessidade dessa correção ela fica evidente quando a diferença numérica entre o polo e o zero originais para os corrigidos for muito grande. No caso aqui eu chutei 2,5 para 2,8, não seria uma diferença muito grande, né? E 13 para 13,9 também não daria uma diferença muito grande. Mas se essa diferença fosse, né, tivesse dado muito grande aqui, aí sim, a necessidade da correção ela fica mais evidente, né, mais necessária.
Quanto menor o período de amostragem, tá? Menor vai ser a diferença entre esses dois modelos contínuos aqui. Então, se a gente, à medida que a gente vai diminuindo o TS, pode ser que se eu diminuo bastante o TS, esses dois caras aqui ficam tão próximos que nem seja necessário eu calcular um novo modelo contínuo, né? Fazer a correção aqui. Eu faço direto aqui então no modelo original, né? Do compensador original que eu tenho. Então, uma coisa importante, tá? Então, essa correção de pré-warping ela só pode ser utilizada se o S aqui ele for substituído pela aproximação de Tustin, tá? Para as outras duas aproximações que eu tinha falado de backward e de forward, eu só posso usar o modelo contínuo original, tá? Não posso usar o modelo contínuo corrigido aqui com o pré-warping. Então isso aqui só para aproximação de Tustin. A escolha do período de amostragem, tá? Eu não tinha comentado ainda, mas ela depende também da resposta do teu sistema, tá? Então, dado que tu já tem o teu sistema ali, né, representado no domínio de Laplace, tu vai descobrir a resposta de saída dele, né, do sinal de saída dele. E se for, por exemplo, um sistema super amortecido, tá, ou um sistema de primeira ordem que vai ter essa dinâmica aqui, uma regra geral é tu utilizar o período de amostragem de 8 a 10 vezes o tempo de subida, tá? Então tu vai medir o tempo de subida do teu sistema contínuo na saída lá. E quando tu for discretizar ele, tu vai escolher o teu TS de modo que realizar no mínimo 8 a 10 amostragens durante o teu tempo de 10 a 90% aqui, né? Que é o tempo de subida, tá? Já para sistemas subamortecidos, tá? Onde tu vai ter sobressinal aqui, tu vai medir, tá, a resposta de saída ali do teu sistema contínuo e vai medir a frequência ômega D dele aqui, tá? Que é a frequência de oscilação amortecida. E vai fazer o teu ômega S ser pelo menos 10 vezes maior que o ômega D, tá? Então dentro desse ciclo aqui, tu vai ter 10 pontos de amostragem aqui dentro, tá? Desse ciclo sinoidal amortecido. Qualquer valor maior que 10, né? Para a discretização ficar boa. Na próxima aula, então, tá? Para não ficar muito longa, eu vou estar fazendo ali agora mais alguns exercícios ali sobre discretização de controladores e compensadores contínuos, né? Esse aqui já é o primeiro exercício. Então, até a próxima aula. Valeu!